Oi, galera do canal Choque Intelectual, meu nome é Felipe. Meu nome é Rafael Mamídio. Então, Rafael, essas semanas atrás aí, eu Hum. participei de um evento aí científico, né, lá da minha faculdade. Daí, sempre eu tava com essa vontade de participar, né, de ter uma participação assim mais ativa assim nesses eventos. Já participei de muitos eventos aí, mas sempre eu ficava só caladinho, anotando e tal. Mas dessa vez eu tava determinado assim em participar, né? Tipo, diretamente mesmo, fazer perguntas. Porque nesses eventos você sabe que sempre no final, assim, eles abrem para perguntas, né? Então, já era uma vontade que eu tinha, né? Como. Porque eu acredito quando você participa de um debate diretamente, falando, dando a sua interpretação ali do que você entendeu e recebe o feedback do pessoal que está lá, dando a palestra, isso aí aumenta seu aprendizado, né? Então era uma vontade que eu tinha, mas o que me prendia de fazer isso era. Porque você sabe, né? Tipo, eu tenho esse problema. Eu tinha esse Não sei problema. não, fala o que você Não, desenvolve. assim, eu tenho um problema assim de falar em público, né? Uhum. Tinha, né? Eu tô desenvolvendo, tô perdendo esse medo aí. Você tá lendo que livro pra isso? Não, eu li um livro aí. Eu tô lendo uns livros de oratória. É? Não, todos os livros em geral que eu tenho lido aí Mas qual livro, tipo assim, ajuda, qual né? livro que você leu e falou assim, nossa, esse livro aqui eu vou seguir passo a passo pra fazer o que ele tá falando, porque vai me ajudar muito pra quebrar esse gelo de iniciar alguma coisa em público. Tem algum livro? Então, tipo, o livro que mais me marcou, assim, é porque esse negócio da timidez já vem desde criança, né? Desde da infância. Isso aí eu venho tentando lutar com isso durante a adolescência, na fase adulta. O momento que me deu um choque mesmo, que eu vi que teria que bater de frente com esse problema foi na faculdade, né? Porque na faculdade, tipo, na escola ainda você dá um migué. Tipo, você tem uma apresentação, você vai lá e lê, aí você. Só de você ter ido lá e lido o que você ia falar na frente, ali já te gera uma nota. Mas na faculdade é diferente, você sabe, né? Se você não for e tem que ser no mínimo razoável, lá na frente falar e apresentar, você vai bombar demais. Porque o meu curso é licenciatura para ser professor. Assim, Aí, seu curso é onde você tem mais que ser desinibido, né? Porque assim, mesmo que se você não fosse trabalhar na área da educação, geralmente quando o cara é esportista, tipo, tá na área profissionalmente, ele tem que dar entrevista, ele tem aquele público que é fã dele, né? Então, assim, é importante, né? então, aí na faculdade eu me senti mais pressionado a superar esse medo, né? Aí, enfim, nesse evento, eu tava lá, né, aí determinado mesmo a participar, né? Aí tipo assim, eu agi. Uma coisa que eu notei, uma lição que eu tirei disso, foi que, apesar do medo, eu tava sentindo muito medo e inseguro na hora lá. Eu tinha escutado toda a apresentação assim com bastante atenção, tinha anotado o que eu iria falar lá, Você sempre anota, a né? Você sempre pergunta. anota tudo que você vai fazer, né? Sempre é bom anotar, eu aprendi isso. Aí eu anotei algumas reflexões lá que eu iria fazer, já tava tudo na mente, na minha mente eu já sabia o que eu ia falar. Aí quando abriu pra perguntas eu levantei a mão assim, quase tipo Tremer nas bases. tremendo. Filho. Aí já era, eu levantei a mão, falei, nossa, o cara viu, já era, ele vem andando assim, com o microfone pra minha. Assim, não vem pra minha direção não, você deve ter pensado, não vem pra minha direção não. Tipo, passou no momento que o cara tava andando com o microfone até na minha direção, passou um filme na minha cabeça, comecei a pensar assim um monte de coisa. Você esqueceu tudo ou não? Tipo, não, eu dei um leve branco, mas sim, eu falei, não, já era, filho, agora eu vou ter que falar, já era. Aí quando o cara me deu o microfone lá, aí eu comecei a falar, tipo, agir, né, ação. Aí isso aí foi a lição mais importante que eu tirei disso, foi isso, né, que a ação, quando você tem ação, né, se você tem medo, você tem insegurança, tipo, é normal. Mas aí se você se submeter a esse medo, se ficar, tipo, se privar de coisa que você quer fazer por causa do medo, da insegurança, isso aí te prejudica muito. Então, quando você age apesar do medo, nossa, isso aí te gera um sentimento muito bom depois. Nossa, depois eu fiquei assim, fiquei muito leve, saca? A ação gera sentimento em você, né? Ou de um sentimento bom, tipo de dever cumprido, ou também quando dá errado, é um sentimento assim de é melhor do que você não de você ter se escondido ou de não ter falado, saca? A frustração de você não fazer aquilo que você quer fazer
é maior do que você fazer e dar errado, saca? Então, isso é que eu É tirei igual, de é igual, lição é igual dessa. a surra antes de ser dada, né? Já viu? Quando você é criança, aí você fez alguma coisa errada, sua mãe vai te bater. Aí você fica, nossa, minha mãe vai bater, nossa, eu vou apanhar, eu vou apanhar. Você remoer isso é muito pior do que quando você leva a sua. Porque quando É você tá demais. remoendo aquilo ali, você tá tudo ruim. Mas aí quando você leva a sua, tipo, passou. Depois daquele momento, fica, pelo menos pra mim, não vou falar melhor, mas era mais suportável, vamos dizer assim. Tipo, aí, assim, é tudo que você, é tudo casa com tudo que você falou aí, tipo, do superar aquele momento de fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, aquele momento que você tá apreensivo e aí você vai e dá o primeiro passo. Acho que esse dar o primeiro passo que você deu aí foi Fundamental, fundamental né? pra sua superação ali da adversidade. É demais. Você pode ter medo, pode ter insegurança de fazer algo. Mas você quer fazer aquilo, mano, a mensagem que eu passo assim, vai, só vai. Só vai e faz. A ação ali vai te gerar um sentimento. E se você acertou ou não, se você acertou, tudo bem, vai tá tranquilo, vai ficar bem leve, mas se você errou, não fez do jeito que você queria, mesmo assim, você vai tirar algum aprendizado daquilo, né? Cada erro, cada adversidade, cada obstáculo que você passa na vida tem alguma coisa de benefício, né? Então, o importante é isso, é você tirar algo de positivo de toda a situação aí, de se foi positivo ou negativo. Sempre tem algo positivo que você pode tirar disso aí, né? Eu não sei se você sabe, mas eu me queimei, né, quando eu era criança. E assim, eu não tenho esse problema muito de público. Raramente eu tenho isso, assim, são momentos assim bem específicos quando eu tenho algum medo de falar em público, assim, mas normalmente não. Mas o que eu desenvolvi quando eu era criança era assim, eu queria ir num clube, e assim, eu tenho muita marca de queimadura. E aí quando eu queria ir num clube, eu tinha que tirar a blusa pra poder nadar, né? E aí brincar com os meninos, você lembra, né? Aí eu ficava naquele dilema. Eu tiro a blusa e desfruto, não era assim que eu pensava, né? Claramente eu era criança, muitos anos atrás. Eu tiro a blusa e desfruto daquela piscina e brinco com meus amigos e tenho toda aquela recompensa, ou eu fico vestido e ninguém fica olhando pra mim, ninguém fica olhando pra minhas marcas de queimadura. Ninguém fica... Então, desde criança, a recompensa, ela, pra mim, eu vencia aquilo ali. Eu ia lá, eu tirava minha blusa, eu assim, não, nem vou importar, tipo, nem vou prestar atenção nisso hoje quando Mas eu você tiver... importava, de verdade? Eu nunca importei com isso. Não, Porque todo mundo já sabia, né? Quando a gente tava no clube, eu acho que. mas... Tipo, eu particularmente não ficava importando muito, não. Com isso. Mas, pra mim, naquela época, era assim, tipo, era uma coisa... tipo assim, as pessoas olhando pra mim naquela... Porque era novo pra você, era recente, né? Você era criança, Era não fazia criança, muito tempo e assim, que tipo, aconteceu. pensa, você é uma criança e todo mundo, tipo, do lugar fica olhando pra vocês. E assim, por quê? E na minha cabeça ficava, por que esse povo tá olhando pra mim? Só porque, tipo, tenho essas marcas aqui, então... Pra mim, naquele momento, era tipo assim, era difícil aquele primeiro passo, entendeu? Mas o que vinha? O desfrutar de tudo aquilo que eu ia ter, entendeu? Tipo, de brincar com vocês, de jogar bola. Porque assim, eu tirava a blusa ali, ficava com a sunga e ia jogar bola, ia nadar, entendeu? Ia correr, brincar de até vôlei, fazer um monte de coisa. Teve uma colônia de férias e também o pai dele levava a gente pra clube, pra um monte de lugar assim, que tinha que tirar a blusa porque tava muito quente, e também ou tinha uma piscina ou algum lugar pra nadar. Então, nesses momentos assim que eu te falo que esse momento do desfrutar que você tem que olhar, entendeu? Não no momento, Entendi. não naquele momento. O que eu tirei disso de vida pessoal e por que eu tô te explicando também por que eu não tenho esses medos mais, é porque naquele momento eu decidi dar o primeiro passo, tirar a blusa. Então assim, isso foi tantas vezes que aconteceu comigo, entendeu? Tipo, tantas vezes e na minha cabeça ficou só o quê? Vai ser bom depois que acontecer isso, vai ser bom. Não que sempre eu seja uma pessoa forte e que pra mim tudo, eu não importo com nenhuma opinião de ninguém, não. Mas eu tô falando assim que eu já tô mais acostumado, pelo restante de situação que eu já vivi, a olhar diretamente pro benefício que eu vou ter ao dar esse primeiro passo, entendeu? Então assim, isso que é importante na sua vida. Você olhar pro benefício. Ele falou assim
do trajeto, do primeiro passo, mas eu tô falando assim pra você focar no benefício. Porque vai ser o benéfico. benefício é importante. Não vai ser benéfico quando a pessoa faz isso? O que foi? Me fala, você não falou pra gente o benefício que foi você ter feito isso. Você só falou do processo, né? Mas qual que foi o benefício? Não, o benefício foi uma sensação muito boa, né? De dever cumprida, de ter superado a mim mesmo, né? Porque foi a primeira vez que eu falei no microfone, foi a primeira vez que eu me manifestei diante de muita gente. Mas tinha mais de 100 pessoas. Mas é a troca de informação que você teve É, com a troca de informação, nossa, é outro nível. É outro nível. Quando você participa de uma palestra, assim, fazendo pergunta ou fazendo alguma reflexão, e a pessoa que está lá em cima, geralmente é um cara que estudou, que já é tipo um cara que já tem doutorado, mestrado, é um cara que estudou muito, já está na profissão há muitos anos. Quando você recebe o feedback daquele cara em cima da sua fala, nossa, isso aí é um feedback muito, muito bom, saca? E agrega muito, saca? Geralmente você ia ter que pagar pro cara te dar essa resposta. Você não, você foi lá e perguntou, ele te respondeu diretamente pra você, né? Tipo, eu tenho certeza que quantas pessoas mais fizeram isso aí? Foi todo mundo da plateia que queria fazer pergunta? Não, eu fui o primeiro, engraçado assim, eu fui muito ousado nesse dia aí. Tipo assim, o cara abriu pra pergunta, aí teve aquele silêncio na plateia, Ninguém, eu fui o primeiro, que eu já tava querendo falar há muito tempo, eu fui o primeiro a levantar a mão. Aí o engraçado foi que quando eu levantei a mão e fiz a pergunta, eu fiquei um pouco nervoso no começo, gaguejei um pouquinho, que pra mim é normal, né? Eu nunca tinha falado no microfone, não era uma coisa normal pra mim. Mas eu consegui fazer a pergunta. O engraçado foi quando eu fiz a pergunta, parece que todo mundo começou, parece que mudou o ambiente, aí um monte de gente começou a levantar a mão e perguntar, tipo, causou uma motivação, né? Quando um toma uma atitude, ter uma atitude ousada, parece que isso aí toma conta do ambiente, né? Aí todo mundo começou a perguntar assim, sem medo, né? Aí isso aí foi um ponto positivo também. Quando você tem uma ação assim, ousada, isso aí contagia o ambiente, né? Isso aí, e é um benefício também que tem de você agir apesar do medo. Se você se você se privar de fazer algo que você quer fazer por causa do medo e da insegurança, isso aí te prejudica muito, psicologicamente e emocionalmente, né? Então, igual você deu o exemplo aí seu aí da sua história aí de vida aí. Você nunca, desde pequeno, você teve essa consciência, né? Meio que inconsciente. Você não tinha noção disso, mas você nunca se privou de fazer algo que você gosta, que você queria fazer por causa da opinião dos outros, né? Então isso aí foi bom pra você, né? Mas você fez crescer. tipo assim, mas o que eu também tava tentando puxar pro lado da criança, entendeu? Você olha pra criança e criança não tem. Assim, como eu era criança, mesmo. Criança também tem medo, entendeu? Mas mesmo com medo, quando você é criança, quando você tá naquela idade de descoberta, você vai, entendeu? Você já viu as crianças, não sei, nessa época, né? Que eu não tenho muito convívio mais, mas na época que a gente era criança, nossa, a gente tirava salto. Sem nenhum equipamento, sem nada de segurança. Sem segurança. A gente fazia assim, umas loucuras assim, tipo, que, vou te contar, era perigoso. Assim, perigoso. Se eu for pensar que você subia no pé de manga, eu também subia. Umas escadas assim que. Pulava do segundo andar. Nossa, a gente escalava aqui até o segundo andar aqui só pra pular. Pra pular. E assim, outra coisa que eu queria puxar aqui, Felipe, do processo que você teve até você chegar nesse ponto, né? Quantas palestras você passou pra poder fazer isso aqui? O que você leu que tipo assim, nossa, eu tenho que te instigou a fazer assim, nossa, eu tenho que fazer isso porque isso vai ser bom pra mim, assim. Quanto tempo demorou, assim, ou foi uma coisa, foi assim, foi nessa palestra eu vou fazer isso, ou já teve outras palestras que você tentou fazer isso e não conseguiu, entendeu? Não, eu já assisti muitas outras palestras no começo do curso, né? Mas assim, eu nunca tinha, pra mim era impossível, pra mim era, jamais eu ia ter coragem de fazer uma coisa dessa aí. Mas aí, eu tô no final do curso, tô no último semestre do curso. Daí já era uma coisa que tava dentro de mim de querer aproveitar toda a situação assim, de desconfortável pra mim pra aprender, né? Então, essa situação numa palestra de perguntar, de participar, pra mim era uma situação assim, muito desconfortável. Então, eu já tinha colocado pra mim mesmo que quando eu tivesse a oportunidade eu ia participar. Então, aí eu fui pra antes dessa palestra eu tinha ido em outra. Aí nessa outra eu fui com a intenção de querer participar, só que aí sabe o que aconteceu? Eu não consegui participar.
o tempo passou, eu fui tentando criar coragem, até que acabou a palestra e eu não participei. Nossa, isso aí me deu uma sensação de frustração assim, enorme, filho. Eu saí de lá tipo, totalmente frustrado dessa palestra, porque eu queria participar e tava com a intenção de participar e nessa penúltima aí que eu fui, eu deixei o medo e a insegurança tomar conta de mim, eu não participei. Aí isso aí me gerou uma frustração enorme. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Eu falei, não, eu não vou deixar na próxima acontecer isso. Mesmo que eu falo merda, mesmo que eu falo do rata lá, eu vou e vou falar. Então aí foi o que aconteceu. Nessa próxima aí eu fui e falei. Não foi um desastre total e me causou muito bem, né? Me fez. Aí me marcou muito isso aí, porque tipo, foi uma sensação muito massa, mas você fica muito leve quando você vence a si mesmo, né? Eu tava pesquisando assim, em relação ao medo, sobre como vencer o medo, como vencer a insegurança, né? Então, aí eu encontrei algumas coisas lá que falavam assim, de você se auto-questionar, que também eu já tinha feito algumas leituras que falavam sobre isso, do Augusto Cury, inclusive. De você se auto-questionar, de você questionar a si mesmo, sabe? Você tem medo de falar em público, tem medo tem medo do que as pessoas vão falar de você, você tem que se questionar. Não, por que eu tenho esse medo? O que esse medo vai me machucar? Vamos abrir umas aspas aqui. Fala pra gente como é que você fez. A gente já falou muito de mesa redonda aqui e a gente nunca deu um exemplo prático de como aplicar a mesa redonda, entendeu? A gente nunca falou assim, nossa, é assim que você faz a mesa redonda. Mas eu acho, partindo desse exemplo seu e do meu também, mas o seu eu acho um pouco mais válido porque a gente já tá bem mais lento que no meu. Então, assim, esse exemplo seu, assim, me ensina pra gente como é que você faz pra essa mesa redonda. Tipo, quais os questionamentos que você faz na sua mente e que você impõe pra ela, tipo, pra ela poder se superar. O que você... faz aí. Eu vou falar o que eu fiz, né? Na sua mente. Explica na sua mente. Primeiro, pra me questionar, olha o exercício que eu fiz comigo mesmo. Primeiro, eu revi todas as minhas crenças, né? As crenças, ela é fundamental. Eu revia as minhas crenças, o que eu acreditava, independente de religião, tô falando de crença, né? Todo ser humano tem que crer em algo, assim. As suas crenças é o que te dá um equilíbrio mental, né? Então, eu revi as minhas crenças, eu confiei no meu autoconhecimento, porque assim, eu tô lendo, eu tô estudando, então eu não sou uma pessoa assim, que não tem conhecimento nenhum. Então, eu confiei no meu autoconhecimento. Não total ignorante. Não sou um total ignorante, assim, alguma coisa eu devo servir, né? Daí eu fiz os questionamentos comigo mesmo, né? Eu questionei os meus próprios medos, as minhas próprias inseguranças e vi que não é algo assim que vai me matar, né? Tipo, por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, se eu for lá e falar, eu não vou morrer, né? Então, isso é um exercício que eu fiz e que deu certo, né? Mas não, tem que ser feito diariamente, né? Tem que ser reforçado, não é uma vez que você faz e não é uma fórmula mágica. Você faz isso constantemente, diariamente, né? Toda vez que você se deparar com uma situação ali que você tá com medo, que você tá inseguro, naquele momento ali você tem que se questionar e tem que agir, né? A ação também é importante, porque quando você age, automaticamente gera um sentimento, né? A ação gera sentimento aí. Sentimento gera ação, a ação gera sentimento. Aí e consequência disso é o resultado, né? Então, eu fiz isso, né? Eu me questionei e agi. Essa foi fundamental para mim superar aquele momento lá do exemplo e tá me ajudando hoje também a superar. Cada vez que eu tenho medo de alguma coisa, eu faço isso e o resultado aí tem sido benéfico aí. Eu não sei se é muito diferente de você, mas no meu caso, quando eu tenho um pensamento ruim, eu converso comigo, entendeu? Assim, tem uma conversa com você, né? Tipo, não sei se você conversa com você. Esse questionamento é tipo uma conversa comigo mesmo, né? Conversa com você, né? Tipo, a pessoa acha assim, que o povo acha assim... Às vezes eu converso em voz alta mesmo, que eu não tô nem... Em voz alta eu não. Às vezes. Se eu estiver sozinho, né? Ah, tá. Aí, ó, também não. Senão o pessoal acha que eu sou maluco. Que doido, pessoa sozinho. E assim, o importante é importante você ter essa conversa com você mesmo, porque muitos livros que eu li fala sobre isso, que você deve se conhecer e no processo de se conhecer, conversar consigo é uma etapa, entendeu? Assim, então, vamos conversar com você mesmo, assim, tá, gente?
Eu acredito que muita gente conversa que tá assistindo o vídeo, conversa sozinho, mas tem vergonha de falar que conversa sozinho. Assim, se você conversar com mas você também não mesmo... precisa de falar também que conversa Não, sozinho. coloca aí nos comentários se É um você for... exercício normal. Quem conversa nunca com- fez isso? Eu Quem duvido. nunca... Ah, também. Não, mas quem nunca... Altas vezes eu faço Nossa, isso. eu também. E assim, É mas... um exercício massa aí. Você tá conscientemente aí, tipo, questionando, dialogando com a sua psique, né? Porque sua mente ela é doida. Você deixa ela te dominar, filho, ela vai te Não pode. levar pra outros lugares, assim, totalmente desconexo aí. Aí você fica maluco. Assim, então, gente, pela terceira vez a gente tá gravando. A primeira vez que a gente gravou o final, o celular não gravou. A segunda vez o Felipe achou que tava alto demais, mas a gente tá fazendo isso com prazer, né? E então, assim, o que eu tinha pra falar é que você aprenda a conversar com você mesmo e tenha essa conversa sincera com você. E é isso, né? Se você gostou aí do vídeo, dá um like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, que é importantíssimo aí pra gente continuar motivado a estar gravando próximos vídeos aí. E se você tem alguma experiência aí que você queira compartilhar, deixa aí nos comentários. E é isso. Falou. Até mais aí. Indicação de livro, você também esqueceu.